Outro dia, eu entrei no quarto de uma pessoa que me pediu ajuda. Ela disse que estava ansiosa, que não dormia direito, que sentia um peso no peito que não sabia explicar. Quando eu abri a porta do quarto dela, eu entendi tudo, sem ela precisar falar mais uma palavra. Roupa amontoada na cadeira, copo d'água de sabe lá há quantos dias em cima da cômoda, sacolas penduradas na maçaneta, caixas empilhadas no canto, a cama desarrumada, o chão quase invisível debaixo de tanta coisa jogada. E ela olhou para mim e disse: "Desculpa a bagunça." E eu respondi: "Você não precisa pedir desculpa pela bagunça. Você precisa escutar o que ela está tentando te dizer." Ela ficou em silêncio. Porque, no fundo, ela sabia. Ela sabia que aquele quarto não estava daquele jeito por preguiça. Estava daquele jeito porque a vida dela por dentro estava exatamente igual. Bagunçada, acumulada, sufocada. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Não sobre como arrumar um quarto, mas sobre o que o estado do seu quarto revela a respeito do estado do seu coração. Isso aqui não é dica de organização. Não é tutorial de limpeza, não é minimalismo bonito de internet. Isso aqui é um espelho, e espelho às vezes dói, mas é só quando a gente tem coragem de olhar que a gente começa a mudar. Vou te contar uma coisa que eu aprendi na marra, vivendo a vida real, sem filtro. Quando a gente está bem por dentro, quando a gente está em paz, com propósito, com a cabeça no lugar, a gente cuida do que está ao redor, naturalmente, sem esforço. Você acorda, arruma a cama, coloca cada coisa no lugar, lava a louça depois de comer, não porque alguém mandou, mas porque tem uma ordem dentro de você que transborda para fora. Agora pensa comigo, quando a gente está perdido, quando a gente está angustiado, quando a gente não sabe o que quer da vida, quando o coração está pesado, o que acontece com o ambiente ao redor? Ele desmorona junto. A pia acumula, o lixo transborda, a roupa suja vira montanha, o guarda-roupa vira um caos. E não é porque você é preguiçoso, não é porque você é relaxado, é porque você não está conseguindo cuidar nem de você, quanto mais do que está ao redor. Eu já passei por isso. E talvez você esteja passando agora, aquela fase em que você chega em casa e só quer se jogar na cama. Aquela fase em que qualquer tarefa simples parece uma montanha. Aquela fase em que até tomar banho parece um esforço enorme. E aí alguém chega e fala: "Por que você não arruma esse quarto?" E você sente uma raiva por dentro, porque a pessoa não entende que o problema não é o quarto. O problema é o que está acontecendo dentro de você que fez o quarto ficar desse jeito. A desordem do lado de fora sempre começa com uma desordem do lado de dentro. Agora, eu quero ir mais fundo, porque não é só sobre o quarto bagunçado, é sobre o que você anda acumulando. Sabe aquela gaveta que você tem medo de abrir? Aquela que tem de tudo: carregador velho, papel de bala, caneta sem tinta, cartão de visita de gente que você nem lembra quem é, comprovante de 2 anos atrás. Você nunca joga fora. Você só empurra para dentro da gaveta e fecha. Pois é, você faz a mesma coisa com seus sentimentos. Aquela mágoa que você nunca resolveu, tá na gaveta. Aquela dor que você fingiu que superou, tá na gaveta. Aquela raiva que você engoliu para não brigar, tá na gaveta. Aquela vergonha que você sente, mas nunca falou para ninguém, tá na gaveta. Aquela frustração de um sonho que não deu certo, empurrou para dentro e fechou. E assim como a gaveta um dia não fecha mais, porque está entupida, o seu coração um dia também não aguenta. E aí vem a ansiedade, vem a insônia, vem o choro sem motivo, vem a explosão por qualquer bobeira, vem aquela sensação de que tudo é demais. Você não está surtando à toa, você está transbordando, porque guardou coisa demais por tempo demais. E sabe o que é mais cruel? A sociedade ensinou a gente a fazer isso, ensinou a engolir, ensinou a segurar, ensinou que chorar é fraqueza, que reclamar é frescura, que sentir dor é falta de fé. E aí a gente vai empurrando, 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 até o dia que a gaveta estoura.
Agora vem a parte que vai te fazer pensar de verdade. O seu quarto é um mapa. Cada canto conta uma história. E se você souber ler, vai descobrir exatamente onde você está na sua jornada. Aquele monte de roupa limpa que você lavou, mas nunca dobrou e guardou. Isso fala sobre você ter energia para começar as coisas, mas não ter força para terminar. Você inicia projetos, faz planos, começa dietas, começa cursos, mas a conclusão nunca vem, porque lá dentro existe uma voz que diz: para que terminar? Nada dá certo mesmo. Aquele acúmulo de coisas velhas que você não usa, mas não joga fora, objetos que perderam a função, mas que você guarda por apego. Isso fala sobre dificuldade de desapegar. E não é só de coisas, é de pessoas que já saíram da sua vida, mas que você ainda carrega no coração. É de situações que já passaram, mas que você revive toda noite antes de dormir. Você se apega ao que já foi, porque tem medo do que vai ser. Aquele cantinho do quarto que está sempre impecável, a penteadeira arrumada, o espelho limpo, enquanto o resto é um caos, isso fala sobre máscara. Sobre a parte de você que o mundo vê estar cuidada, bonita no lugar. Mas por trás da cortina, tá tudo desmoronando. Você se arruma para sair, sorri para foto, posta stories bonitos e volta para casa e se joga no meio da bagunça. Porque a bagunça é a sua realidade. A arrumação é o personagem. Cada canto do seu quarto grita algo que a sua boca se recusa a dizer. Eu quero te contar uma história que eu sei que muita gente vai se identificar. Teve uma fase da minha vida em que eu acordava e a primeira coisa que eu via era o caos. O quarto estava uma zona, a pia da cozinha cheia, o banheiro precisando de uma faxina. E eu olhava para tudo aquilo e pensava, hoje não, amanhã eu resolvo. E o amanhã virava semana, e a semana virava mês. E junto com a bagunça do ambiente, a bagunça da minha vida ia crescendo. Eu não conseguia focar no trabalho, não conseguia dormir direito, não tinha ânimo para nada. As relações iam esfriando, a criatividade ia morrendo. E eu achava que o problema era preguiça, achava que o problema era a falta de disciplina, achava que eu precisava só de um empurrão. Até que um dia, e eu não sei o que aconteceu, se foi cansaço, se foi revolta, se foi uma centelha que veio de algum lugar, eu levantei e comecei a arrumar. Não foi bonito, não foi poético. Eu estava com raiva, na verdade. Eu comecei jogando fora. Tudo que era inútil fora, tudo que era velho fora, tudo que me lembrava de uma fase que eu queria esquecer, fora. Eu enchi sacos e sacos de coisas que eu segurava sem motivo. E no meio desse processo, aconteceu algo que eu não esperava. Eu comecei a chorar, porque cada coisa que eu jogava fora representava algo que eu estava finalmente deixando ir. Uma lembrança, uma expectativa, uma versão de mim que já não existia mais. E aquela limpeza do quarto virou uma limpeza da alma. Eu não estava só organizando gavetas. Eu estava reorganizando a minha vida. Quando eu terminei, eu sentei no chão do quarto limpo, olhei ao redor e respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que eu conseguia pensar com clareza. Porque o espaço ao redor de mim finalmente refletia o que eu queria sentir por dentro: leveza. E sabe o que eu percebi naquele dia? Que eu tinha passado meses carregando peso invisível. Peso que eu não via porque já tinha virado parte do cenário. A bagunça tinha virado normal. O caos tinha virado rotina. E quando a gente normaliza o caos, a gente para de lutar contra ele. A gente aceita. A gente se acomoda. E acomodação é a morte lenta de quem nasceu para viver de verdade. Depois daquele dia, eu criei uma regra para mim mesmo. Toda vez que eu sentir que a vida está pesada demais, eu vou olhar ao redor primeiro. Se o ambiente está um caos, eu sei por onde começar. Não é a solução de tudo, mas é o primeiro passo. E às vezes, o primeiro passo é tudo que a gente precisa para lembrar que ainda tem força. Agora, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui, porque se eu não falar isso, vai ter gente interpretando errado.
Eu não estou dizendo que você precisa ter um quarto de revista. Não estou dizendo que precisa ser perfeito. Não estou dizendo que se tem uma meia no chão, seu coração está destruído. Não é isso. O que eu estou dizendo é, presta atenção, observa, porque o ambiente fala. Se faz semanas que você não cuida do seu espaço, para e se pergunta, o que está acontecendo comigo? Se você olha para sua casa e sente uma angústia que não sabe explicar, talvez a resposta esteja ali, naquele acúmulo, naquela desordem, naquilo que você está evitando enfrentar. Às vezes, a gente precisa de um terapeuta, às vezes precisa de um amigo, às vezes precisa de ajuda profissional. E tá tudo bem. Não tem vergonha em precisar de ajuda. O que tem vergonha é fingir que tá tudo bem quando tá desmoronando. Mas eu também quero te dizer algo poderoso. Às vezes, o primeiro passo para arrumar a vida é literal. É arrumar o quarto, é limpar aquela pia, é dobrar aquela roupa, é jogar fora o que não serve mais. Porque quando você organiza o que está ao redor, algo acontece no seu cérebro. Você começa a se sentir no controle. Você começa a sentir que é capaz. Você muda o ambiente e o ambiente muda o seu humor. É um ciclo. E você pode escolher começar por qualquer ponto. Não precisa arrumar tudo de uma vez. Começa por uma gaveta, uma prateleira, um canto, porque cada pequena ação de cuidado com o espaço é uma declaração silenciosa que diz: eu mereço algo melhor do que esse caos. E sabe o que é mais interessante? Esse princípio não vale só para o quarto, vale para tudo. Olha para os seus relacionamentos. Tá bagunçado? Tem conversa que você está evitando, tem perdão que está engavetado, tem gente que você deveria ter colocado para fora da sua vida há muito tempo, mas que você mantém por medo, por costume, por comodismo. Tem gente que é como aquela roupa que não serve mais. Você sabe que não cabe, sabe que não te faz bem, sabe que está apertando, incomodando, limitando, mas você guarda porque um dia já serviu. E a lembrança de quando servia é mais forte do que a realidade de que já não serve. Tem gente que é como aquela pilha de papel velho na escrivaninha. Tá ali, ocupando espaço, juntando poeira, não servindo para nada, mas você não tem coragem de mexer porque vai que eu preciso um dia. E esse dia nunca chega, mas o espaço continua ocupado. Seu coração tem espaço limitado. E se você enche ele de gente errada, de mágoa antiga, de expectativa quebrada, não sobra lugar para nada novo entrar. Quer receber amor novo? Faz espaço. Quer ter paz? Tira o que tira sua paz. Quer clareza? Remove a confusão. Simples assim. Difícil de fazer, mas simples de entender. E tem mais. Olha para sua agenda. Tá bagunçada também? Cheia de compromissos que você não quer ir, cheia de obrigações que você assumiu por culpa. Você diz sim para todo mundo e não sobra um sim para você. Sua agenda está entulhada igual aquela gaveta. E você está sufocado por coisas que você mesmo colocou ali. Aprender a dizer não é como jogar fora aquela tralha que ocupa espaço. No começo dói, dá culpa, dá medo de magoar. Mas depois que você faz, vem aquele alívio. Aquele respiro, aquele espaço que permite que você finalmente cuide do que realmente importa. Relacionamento bagunçado também inclui o relacionamento com você mesmo. Como você se trata? Como você fala de você? Quando você erra, você se perdoa ou se destrói por dentro? Quando você olha no espelho, você vê alguém que merece cuidado ou alguém que merece castigo? A bagunça mais perigosa não é a do quarto, é a bagunça da forma como você se enxerga. E já que a gente está falando de bagunça, deixa eu tocar num ponto que ninguém toca. Abre seu celular agora, olha para ele. Quantas abas abertas no navegador, quantos aplicativos que você nunca usa, quantas conversas no WhatsApp que você deixou no vácuo, quantas fotos repetidas ocupando espaço, quantas notificações ignoradas. Seu celular é o quarto digital da sua mente, e se ele tá um caos, adivinha? Sua cabeça também tá. A gente vive num mundo onde a informação não para de chegar.
Notícia, mensagem, e-mail, rede social, vídeo, áudio, link. E a gente não filtra. A gente consome tudo, guarda tudo, não deleta nada. E aí se pergunta por que está ansioso, se pergunta por que não consegue dormir, se pergunta por que não consegue se concentrar em nada por mais de 5 minutos, porque seu cérebro está com 1000 abas abertas, igualzinho o celular. Faz o teste, fecha todas as abas, deleta os aplicativos inúteis, apaga as fotos repetidas, silencia os grupos que não te acrescentam, desinscreve dos canais que só te fazem perder tempo, limpa a memória. Não é exagero dizer que em 10 minutos de limpeza no celular você pode sentir um alívio real, porque você está tirando peso, está criando espaço, está dizendo para o seu cérebro, não precisa processar isso tudo, pode descansar, eu quero te dar uma chave. Uma coisa prática que você pode fazer a partir de amanhã e que vai mudar a forma como você se sente durante o dia inteiro. Arruma sua cama assim que levantar. Eu sei que parece bobo, eu sei que parece simples demais, mas me escuta. Quando você arruma a cama logo cedo, você está completando a primeira tarefa do dia. E esse ato mínimo cria um efeito dominó. Porque se você já cumpriu uma missão, por menor que seja, seu cérebro entende que você é alguém que faz as coisas. E aí a segunda tarefa fica mais fácil, e a terceira, e assim vai. Pessoas que deixam a cama desarrumada começam o dia já devendo, e aquela sensação de dívida, por menor que seja, pesa, se junta com as outras dívidas emocionais, e no fim do dia você está exausto sem ter feito nada, porque a desordem consome energia mesmo quando você não está olhando para ela. Então começa pela cama, depois avança para o quarto, depois para a cozinha, depois para a vida. Cada pequena ordem que você cria no mundo físico é uma ordem que se reflete no mundo interior. Não subestima o poder de um lençol esticado, porque por trás dele tem uma mensagem. Eu tenho controle, eu estou presente, eu me importo com a minha vida. E quando você começar a fazer isso todo dia, vai notar uma coisa curiosa. Você vai começar a se incomodar com a bagunça. Aquilo que antes era invisível vai começar a saltar aos olhos. Aquela roupa no chão vai te incomodar. Aquele copo na mesa vai te incomodar. E isso é bom. Sabe por quê? Porque significa que o seu padrão mudou. Você elevou a barra. Você deixou de aceitar o mínimo e começou a exigir mais de si mesmo. E esse padrão transborda. Você para de aceitar migalha nos relacionamentos. Para de aceitar desrespeito no trabalho. Para de aceitar menos do que merece, porque quem cuida do próprio espaço cria um senso de valor próprio que ninguém consegue tirar. Você começa a entender que merece ordem, merece paz, merece beleza ao redor. E quem entende isso não volta mais para o caos. Eu quero fechar esse texto com algo que eu espero que fique gravado no seu coração. A bagunça do seu quarto não é o seu inimigo, ela é o seu mensageiro. Ela está tentando te dizer algo, está tentando te mostrar algo. E se você ignorar a mensagem, ela vai falar mais alto. Vai se espalhar para outros cômodos, vai se espalhar para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua paz. Mas a boa notícia é que o caminho de volta também começa pelo mesmo lugar. Você não precisa mudar a vida inteira de uma vez. Começa pelo canto do quarto. Começa pela gaveta, começa pelo que está na sua frente agora. Joga fora o que não serve. Guarda com carinho o que importa, limpa o que está sujo, organiza o que está perdido. E faz isso com consciência, sabendo que cada gesto do lado de fora é um gesto do lado de dentro também. Porque no dia que o seu quarto estiver em ordem, não perfeito, mas em ordem, você vai olhar ao redor e vai sentir algo que talvez não sinta há muito tempo. Você vai sentir que está no controle, que a sua vida é sua, que você é capaz de cuidar de si mesmo. E isso, meu amigo, minha amiga, é o começo de tudo. Não espera a motivação, não espera o dia perfeito, não espera a vontade aparecer.
Levanta e faz, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem acreditar. Porque é nos dias em que você age sem vontade que a disciplina nasce, e é a disciplina, e não a motivação, que constrói a vida que você quer. Seu quarto está te esperando, seu coração também. E eu sei que agora, enquanto você lê isso ou escuta isso, tem uma parte de você que já sabe exatamente o que precisa fazer. Tem uma parte de você que já identificou a gaveta, o canto, a conversa, a pessoa, o hábito. Você já sabe. Só falta a coragem. E coragem não é ausência de medo. É fazer mesmo com medo. É arrumar mesmo sem vontade. É começar mesmo sem saber o fim. Então vai. Não espera esse vídeo acabar. Não espera o momento ideal. Levanta, olha ao redor e começa pelo que está mais perto. Porque toda grande mudança começa com um gesto pequeno. E o seu gesto de hoje pode ser a semente da vida que você merece amanhã. Se esse texto tocou você de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa. Não só curte, não só salva. Eu quero que você faça algo com isso. Eu quero que hoje, ainda hoje, você arrume pelo menos um cantinho do seu quarto. Uma gaveta, uma prateleira, um canto, e sinta a diferença. E depois, volta aqui e me conta. Escreve nos comentários. O que você encontrou na sua gaveta emocional que precisa jogar fora hoje? Pode ser uma mágoa, pode ser um medo, pode ser uma pessoa, pode ser um hábito. Escreve ali embaixo, porque no momento que você escreve, você tira de dentro. E tudo que sai de dentro perde poder sobre você. Compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir isso. Às vezes, a pessoa do lado está vivendo um caos por dentro e só precisa que alguém mostre que ela não está sozinha. Arruma o quarto, arruma o coração, arruma a vida, um passo de cada vez.